ministrado na palavra de Deus. E para isso você tem que ter conhecimento. Para isso você tem que estudar. Para isso você tem que ler. A não ser que você tenha o dom, né, ou o talento de decorar. Porque senão você vai ter que estudar para, né, encarar o evangelismo, onde as pessoas fazem pergunta para te deixar sem resposta, né, e você tem que manejar bem a palavra, né. Então, está na hora de você buscar o conhecimento. Aí você pode dizer, a letra mata, mas é em outro contexto, né. Deus está mandando você conhecê-lo, espírito em verdade, né. Conhecer a Deus, espírito em verdade, é buscar também conhecimento, né, trazido pelos profetas de Deus, os homens de Deus, os pregadores de Deus, para que você possa enriquecer a sua vida espiritual. Salomão fez um palácio em ele construiu palácio em toda a terra de Israel. Salomão construiu cidades celeiros. Veja que durante os 40 anos que Salomão reinou, ninguém passou fome. Ninguém passava fome em Israel. Os celeiros andavam, uma linguagem bem vulgar, entupidos, né, de trigo e de outros mantimentos para que o povo pudesse assim se alimentar. O trono onde Salomão sentava, né, era pomposo, feito de marfim e coberto com ouro puro. 12 leões decoravam as 6 escadas do palácio de Salomão. Todos queriam ter o que Salomão tinha. Sobre a cabeça de Salomão tinha uma coroa cravejada de brilhantes e feita de ouro puro. Salomão tinha um harém com 300 princesas, 300 mulheres e 700 concubinas. Então, 1000 mulheres Salomão tinha. Salomão gostava muito, né? Ele entendia sobre animais, ele entendia muito sobre cavalos. Ele tinha 4.000 cavalos e 12.000 cavaleiros para cuidar dos cavalos, né? E tinha para cada cavalo, né, uma baia. Tinha 4.000 baias. Está escrito na palavra de Deus. E ele comprava cavalos no Egito. Deus tinha proibido voltar pelo caminho do Egito. E ele comprava também na Arábia para fazer reproduzir o que também Deus proibia reproduzir, para vender, né, para os reinos vizinhos. Veja, né, aquele velho jargão, aqui cabe muito bem: quanto mais se tem, mais se quer. Por que Deus não te deu riqueza até hoje? Já se perguntou? Será que você, né, com menor sabedoria do que Salomão, que Deus diz que nascido de homem não tinha e nem nasceria mais sábio do que ele? Então, eu e você é menos sábio do que Salomão. Saberíamos conduzir a nossa vida espiritual com tanta riqueza? Então, é como depois ele pede: me dê, lá em Provérbios, se não me engano, no capítulo 30 ou 31, né, o sustento diário. O sustento diário. Glória a Deus por isso. Para que você não se perda, nem eu. A palavra de Deus, Deuteronômio 17, 16, versículo 16 e 17 diz: porém ele não, falando sobre os reis, viu? Deuteronômio 17, versículo 16 e 17 diz: porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito:
nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Salomão, além de riquezas, mulheres, sabedoria, lhe trouxe a fama. E tudo que Deus havia proibido, né? Ele voltou ao Egito, ele multiplicou cavalo, ele multiplicou ouros. O homem rico, porque queria vender mais cavalo. O homem tinha 1000 mulheres, né? Multiplicou mulheres. Tinha mulher que Salomão nem conhecia. Então, o homem é prisioneiro daquilo que coloca o seu coração. Você possui grandes riquezas e você tem nelas toda a sua confiança. Você tem um Deus, né, chamado Mamon, riqueza, e Deus se afasta de você, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu já falei aqui nesse vídeo mesmo, e a Bíblia diz, né, que Ele não divide a sua glória com ninguém. E às vezes, meus queridos, às vezes não, uma das causas maiores do afastamento de Deus, né, são as riquezas. Às vezes a pobreza, a falta de recurso, de mantimento, afasta uns, mas a maioria, quando está no vale, quando está no deserto, está na prova, contempla mais a Deus, ora com mais veemência, clama a Deus, se volta mais para Deus, fica mais temente e vira um adorador fiel. A fama atravessou o mar, né? Comprou cavalos, foi ao Egito, descumpriu a ordem de Deus, que nunca mais voltasse para aquele caminho. Um homem bastante conhecido e famoso. A Bíblia diz que ele tem 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Veja, meus irmãos, como Deus trata essas coisas. Aqueles que aborrecem ao Senhor. Por que Israel, você pode perguntar, por que Israel levou 40 anos para atravessar? Veja, viu? Para atravessar uma península do Sinai, que somente mede 200 quilômetros. A estrada liga o norte do Egito à Palestina. Ela pode ser feita em torno de 2 horas com o carro. Israel ficou rodando, dando volta no deserto de Sinai, né? E vamos ver o porquê. Por que Deus permitiu isso? Em Êxodo 13, 17, 18, por temor deles se defrontarem com as guerras e se arrependerem. Toda hora o povo queria voltar ao Egito. Deus, com medo deles verem a guerra, principalmente com os gigantes, né, fazia com que eles rodassem. Deus queria que eles soubessem quem era o Deus que os conduzia. Deus estava realizando diversos milagres desde que os tirou do Egito. Abriu o Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, 21, Hebreus 11, 29. Fez cair pão dos céus, maná, está lá em Êxodo 16, 21. Fez o vento soprar e levar até eles codornas, porque eles queriam a todo momento comer carne, né? Números 11, 4, 5, está lá registrado.
Em Números 14, 11 e 12, em consequência da desobediência, Deus fez que eles andassem 40 anos pelo deserto. Imagine, né, 200 quilômetros feito em 40 anos. Deus é poderoso. E o povo sem saber que estava rodando, né, que estava passando pelo mesmo caminho. Que Deus possa, né, trilhar o teu caminho, conduzir os teus pés para que você não tropece com eles em pedra e que você não erre o caminho e que você não fique rodando em círculo e que você fique no centro da vontade de Deus. Deus ficou irado. A Bíblia relata em Números 14, 26 a 32. Permita-me ler. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Veja, né, que além de Deus querer demonstrar a glória dele antes, e o povo não se voltou para Deus, Deus agora se ira. E diz que o povo ainda vai continuar lá. Porque vão fazer todos aqueles que murmuraram morrerem, né? Cair no deserto morto, por conta da murmuração, da desobediência ao Senhor. Vamos continuar. Nos Salmos, Deus faz registrar a ira que teve com aquele povo no deserto. Os Salmos de número 45, versículos 7 e 11, porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra. Tem uma tradução que diz a minha ira. 40 anos estive em desgosto com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus é Deus. Ele cumpre com suas promessas. Na mesma medida que Ele é amor, Ele é justiça. É 50%. 50% amor, 50% justiça. Então não se engane. Deus não se deixa enganar. Ele não deixa ninguém confuso. Ele fala na Bíblia que Ele é amor, mas também Ele é justiça. E Ele se ira. E quando Ele se ira, ninguém apaga a ira de Deus. Então que você possa andar nos caminhos, né, do Senhor, atender a voz de Deus e cumprir o que por Ele é determinado para a sua vida. Olhemos, pois, o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, de 1 a 15. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram
feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só, 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Então, diz Cristo aqui, Deus, né? Deus, a Trindade, né, operou lá no início, né, da criação do mundo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. E muitos erram, né, em dizer esse versículo. Aquele que está em pé, cuide que não caia, né? Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Outra versão diz assim, aquele que pensa está em pé, cuidado que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possa suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, da tentação. Falo, continua a Bíblia, há entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Julgai você mesmo o que você diz. Julgai você mesmo o que andas a fazer, né? Mas o que fala Deus na sua palavra a respeito desse momento na vida do povo de Israel, nós podemos encontrar, meus queridos amigos e irmãos, em Hebreus 3, 7, 19. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Pois por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se tivermos fielmente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, porque havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, na esperança que o Deus Supremo e Eterno possa revelar os planos dele na sua vida, né? No seu coração, que você não seja desobediente, que você não seja incrédulo, que você não possa endurecer o seu coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Então que você, na hora que você ouvir a voz de Deus, obedeça, tenha fé, creia, né? Seja obediente,
Não seja uma pessoa dura, porque senão, né, você endurece de um lado e Deus, pela sua justiça, endurece do outro. E nessa briga só tem a perder, né? Eu e você. Na esperança que o Deus Supremo e Eterno possa revelar os planos dele em sua vida, ficamos por aqui neste vídeo. Na esperança de que você também continue, né, a assistir os vídeos desse canal, as mensagens que serão postas nesse canal. Vá lá, curta, né, aquele legalzinho de positivo, se inscreva no canal, a fim de que eu possa, né, estar assim pesquisando, levando a palavra genuína, né, para os vossos corações e para mim primeiro. Deus assim, na sua bendita e reveladora bondade, que a graça e a misericórdia do Deus vivo possa operar milagres, gerar milagres na tua vida, na vida da tua família, no teu ministério, na tua igreja. E que a graça salvadora e redentora de Deus, a união e as consolações do Espírito Santo seja, pois, com todos vós. Amém. Graças a Deus.